Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje é dia 8/6 de 2020, mais uma live. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a previdência social, só que um regime próprio, tá? É um regime paralelo ao regime INSS, né? Não é o regime geral. Regime geral é INSS, regime próprio é estado, município, federal, né? O pessoal que é federal e não é atrelado à CLT, ao INSS. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Ó, pontual, hein? Gostei de ver. Gostei de ver. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, pro Dr. Tiago também chegar, que é meu companheiro de live assíduo. Aliás, Gisele, fica aqui meu convite, a gente precisa fazer uma live, hein? Tá? Vai pensando no tema. Vai pensando no tema. Vamos marcar um dia pra gente fazer a nossa. Boa noite, Renata. Tudo bem com você? Que bom que você tá aí. Aí, Thiago, vamos lá. Boa noite. Pra pessoal entrar, o Dr. Tiago já tá chegando também. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bom? Tudo bom? Graças a Deus. Que bom. Estamos com a doutora Gisele, Renata. Hoje, o dia, nós estamos floridos aqui, tá bom o negócio. Que ótimo. Vamos aguardar só um tiquinho só para ver se mais pessoas entram. Tudo O bem, tema tranquilo. de hoje é diferente, né, doutor? Isso. Regime geral e regime próprio da Previdência Social, não é isso? Exato. Bom, né? Sair um pouquinho do INSS. É verdade. Não deixa de ser, né? Mas sai um pouquinho daquela linha, né, do INSS. Exatamente. Boa noite, Delson. Seja bem-vindo. Boa noite, Liliana. Seja bem-vinda. Que bom aí. O pessoal está entrando. Seja O interessante disso tudo, Tiago, é a. Boa noite, Camila. Ó, Alexandre. Camila e Alexandre é, batem nosso cartão aqui. que Fico muito bom. grata, viu? Sou agradecido também. Obrigado também. E o interessante, Tiago, nisso tudo é que depois da reforma. Pimenta! Bem-vindo, Pimenta! Boa noite! Que bom que você está aqui. Boa noite, Alexandre. O interessante de tudo isso, Tiago, é que os regimes próprios, eles ficaram muito parecidos com o INSS nessa reforma toda, entendeu? Entendi. Alguns regimes passaram por uma reforma, né, que é o exemplo daqui de São Paulo, né, que é da SPPrev. Alguns fizeram a reforma para ficar parecido, né? Entendi. Vamos começar então? Boa noite, Luciana. Ai, que bacana, pessoal entrando. Eu vou dar só uma introduzida no tema, Thiago, e aí, conforme for aparecendo perguntas, a gente já vai falando sobre, tá? Tudo bem. Hoje, nosso tema é a previdência própria, tá? Então, os estados, alguns têm o seu regime próprio, né? Alguns municípios. Isso não quer dizer que todos eles sejam atrelados ao INSS, tá? Alguns municípios não têm a sua autarquia, o seu regime próprio, e aí eles acabam contribuindo para o INSS, tá? Tem alguns servidores públicos o federal que não é INSS, é um outro fundo, né? Que tem, por exemplo, os agentes
da Polícia Federal. Eles não são INSS, tá? Embora sejam servidores federais, mas tem um regime atrelado, tá? É um outro, tá? Então, o que que acontece? Tem algumas diferenças, tá? Então, eu tô vendo muita gente desesperada, porque antes era INSS, e aí o município, o estado abriu um regime próprio, uma autarquia própria, e agora? Como é que eu faço para aposentar? Né? O tempo que você tinha no INSS está garantido, né? Só que, e aí? E agora? Eu fui para o estado mudou a contribuição para lá. O que que eu faço? Né? Nesse momento, você tem que ver onde vai ser melhor para você, tá? Só que agora tá muito parecido, então quase que fica tanto faz, né? O tempo que você estava no INSS, você pode levar para o regime próprio, para o estado, município, seja qual for o regime, você pode levar, né? Você solicita uma certidão de tempo de contribuição no INSS e leva, tá? As pessoas, elas precisam demonstrar que são servidoras públicas, tá? Então, no momento que for fazer o pedido, tem que demonstrar uma declaração da repartição, né? Um holerite serve também. Um crachá, mais o crachá, serve também, tá? Ai, Ana, mas olha, eu só tenho meu holerite e meu crachá. Serve. Se o INSS achar, né, dentre todas as coisas lá que que está faltando uma declaração, ele vai abrir uma exigência para você apresentar uma declaração da sua repartição pública num papel timbrado dizendo que você é servidor, tá? E aí, com isso, ele entrega a certidão de tempo de contribuição, não é favor, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de como ficou a Previdência própria aqui de São Paulo. Eu andei olhando o Brasil afora e elas estão muito parecidas, tá? Tem uma diferença ou outra, mas é coisa pouca, tá? E aí, se por acaso vocês tiverem dúvida, a gente está aqui à disposição. E esse vídeo fica gravado no meu canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino, e no canal do YouTube do Dr. Thiago, que é Gondim Thiago. Thiago Gondim, eu mudei agora. É, Thiago Gondim Thiago aí. Gondim, você mudou? É Tá. melhor. Porque tá melhor. Mais fácil, né? É isso, E mais fácil. aí, pode deixar a dúvida de vocês, se por acaso vier alguma dúvida depois da live, que a gente vai ter o prazer de responder para vocês, tá? Em São Paulo, na Previdência SPPrev, como ficou a aposentadoria por invalidez permanente? Que é a antiga aposentadoria por invalidez, tá? Só mudou o nome, gente, mas é a mesma coisa. Para os servidores que não tiverem como mais fazer nenhuma readaptação, então o servidor fez uma readaptação e mesmo assim ele está incapacitado para o trabalho, ele vai passar por uma avaliação, tá? E vai ser aposentado por invalidez, que era a incapacidade permanente, tá bom? Ele foi aposentado, ele vai passar por uma avaliação a cada 5 anos, tá? No regime, qual é a diferença? No regime geral, você passa por essa avaliação e você, se você tiver 60 anos, você não pode mais ser submetido à perícia, tá? No estadual não tem essa previsão, mas isso não quer dizer que você não possa brigar por esse direito que é garantido pelo Estatuto do Idoso, tá? Fica essa dica aí para vocês. Na aposentadoria existe, fora essa, por incapacidade permanente, tem a aposentadoria voluntária, que é aquela que você preenche o tempo e vai lá e requer a sua aposentadoria. Para mulher, como ficou? 62 anos de idade e para homem, 65 anos de idade, tá? E aí você tem que ter 25 anos de contribuição, sendo 10 como servidor,
tá? Você tem que ter pelo menos 10 anos de servidor público. Então, 25 anos na função, 10 anos de servidor público e 5 no cargo que você está, tá? Então, nossa, Ana, mas e aí? Como é que eu faço para completar os 25? Se eu tenho 25 e eu já não tenho 10? Nem sempre. Você pode levar tempo do INSS para o Estado, né? E ter os 25. Só que dentre esses 25, você tem que ter 10 anos de servidor público e 5 na função, tá? Tem, lógico, ficou mantida a aposentadoria compulsória, que é para quem tem 75 anos de idade. Então, quem não aposentou até então, tá com gás para trabalhar, 75 anos de idade acabou. Vão aposentar de qualquer jeito. Não tem mais o que fazer, tá? E tem a aposentadoria por deficiência, que aqui, né, no regime próprio, aqui eles colocaram como especial. Eu risquei e botei deficiência, que é para ficar didático. Porque se eu falo em especial, as pessoas podem confundir com a do INSS, né? Com certeza. Então foi só para ficar didático. Mas lá no site está como especial, né? E aí o que que acontece? Essa aposentadoria, ô Pimenta, ai que pena que você vai precisar sair. Mas Pimenta, depois corre no nosso YouTube e assiste que eu acho que vai ajudar em alguma coisa, tá bom? Toda quinta a gente tá aqui, Pimenta. Um abraço para você. E aí, as pessoas que ficaram com uma deficiência, como é que faz? Essas pessoas que ficaram com uma deficiência ou que já eram deficientes quando entraram no serviço público, se ela tiver 10 anos no serviço público e 5 na função, ela pode aposentar por deficiência, tá? Então, mulher com 20 anos de trabalho, ela aposenta como deficiente. E homem com 25 anos de trabalho também aposenta, né? São essas mudanças para servidor público deficiente, tá? Então, é bem importante ficar de olho nisso. Só que mulher aposenta com 20 anos se for deficiente, homem com 25, se a deficiência for grave, tá? Com 24 se for moderada e 28 se for leve, né? E homem 29 se moderada e 33 se leve, tá? Sempre, gente, 10 anos efetivo exercício público e 5 anos na função, 5 anos nesse cargo. Porque a pessoa pode ter sido promovida, né? Então, 5 anos nesse último cargo, tá? É sempre importante isso. Não encaixa em nenhuma delas, fica tranquilo. Se você for mulher, for deficiente, funcionária pública aqui do estado de São Paulo, 55 anos de idade, ou homem com 60 anos de idade, se você tiver 15 anos de contribuição, você aposenta, tá? Então, teve essas alterações. Antes não tinha nada disso, agora já tem, tá? Agora já tem. E para quem é policial, para quem é agente penitenciário, Forças Armadas, né? Escolta, bombeiro, como é que ficou, né? 55 anos de idade precisa ter, 30 anos de contribuição, sendo 25 anos como policial, tá? Ou qualquer cargo estrito. Cargo estrito que eles falam é Forças Armadas, bombeiro, agente de segurança pública, escolta, né? Porque você pode ter sido a Forças Armadas e traz o seu tempo para o estadual, sem problema nenhum, né? Só que você tem que ter 25 anos nessa função, tá? Num total de 30. Só 25 anos nessa função. E 5 anos nesse cargo que você está. Na tua patente, tanto faz, tá bom? Então, isso que é importante. E tem que ter 55 anos. Agora, eu fico pensando, quem é que consegue
chegar nos 55. Depende da idade, né, Thiago? É, Porque é uma função que você está extremamente exposto, né? sim, sim. O É, que, quem o que quer que realmente... consegue, o militar que consegue ficar na rua até 55 anos, Ah, creio que não, né? Difícil, difícil, né? difícil, difícil Bem, mesmo. bem complicado. Se ele Sim, não acabar não falecendo em combate, né? com certeza. O corpo não aguenta. Como é que um policial de 55 anos corre atrás de um moleque? Não tem como, né? Ó, eu tô com 36, eu não consigo alcançar esses moleques, não. Se eu correr 2 quilômetros, eu morro também. Eu não consigo. Mas, enfim, às vezes, né, sou eu que sou mole, né? É verdade. A Luciana tá falando que precisa ter destreza. Olha, Luciana, mas é muita destreza, porque como é que você corre atrás, né? Na hora que você precisa? É complicado. Eu não sei no Amazonas, eu não sei em Curitiba como é, né? Se souber, Thiago, traz aqui pra gente. Fala pra gente. Mas assim, aqui em São Paulo não tem centro de treinamento, né? Não, não tem. Eles não têm uma academia, eles não têm. Então É, o que a gente mais vê é policial com sobrepeso, né? E não é policial do administrativo, é policial da rua, né? Ah, a Gisele falando que a gente penitenciário fica louco. E fica, né? São funções que requer muito, pesa muito no emocional, além do físico, né? não, sim, sim. Essa área de segurança pública, ele mexe muito com o psicológico da pessoa. Mexe muito, mexe O muito. psicológico dela trabalha muito mais do que o físico. Então, Exatamente. vai se desgastando, né, a pessoa. Desgasta demais. Sim, Se você parar numa delegacia para conversar com o escrivão que está lá, chega uma hora que você não você começa a entender como é que a pessoa chega uma hora que ela não tá mais nem aí, é, entendeu? Você vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia, ele não sabe o artigo que tem que colocar no seu boletim, não sabe nada. Mas será que o culpado é ele? é, Entendeu? Porque eles não têm um treinamento, não tem nada, né? Se você não tiver um conhecimento para levar o artigo para ele colocar, ele não vai colocar por falta de conhecimento. E muitos crimes não tem como punir por conta disso, né? e fica prejudicada a sociedade com isso tudo, né? Exatamente, exatamente. Quando vem a parte política no meio e o governador diz que vai mudar, a sociedade fica muito ansiosa esperando por isso. E infelizmente nem sempre é isso que acontece. Porque não muda, você vai numa delegacia do mesmo jeito, você vai num batalhão da PM, todos eles são largados, né? Eles estão à E míngua. E esse problema não é só de São Paulo, não é só de Curitiba, não é só de Manaus, né? É É Brasil afora. O Brasil todo tem esse problema. É João impressionante. Carlos, boa noite, olha que bacana. Seja bem-vindo. E assim, entra governo, sai governo e eles estão largados, né? E aí é sempre a sociedade que leva o pior, né? Com essa reforma, Porque mais a idade agora, né? tem idade, antes não tinha. Antes era só cumprir o tempo que era menor e estava tudo certo. Agora E você tem que ter 55 anos, 30 anos de contribuição, 25 como policial, né? boa noite, E Ana. 5 anos na carreira. Verdade. 5 anos naquela patente é difícil, né? Não, com certeza. É muito difícil a pessoa chegar no final da carreira na mesma função.
Muito, muito complicado. E Tem como. ainda, não tem como. Ângela, boa noite. Ruth, olha que bacana, Thiago, as pessoas estão entrando. Que bom, seja bem-vindo, hein? Legal. E ainda tem a parte do servidor que está exposto a agente físico, químico, biológico, né? Tem muito servidor que trabalha em laboratório, né? Nós temos essas faculdades Sim, estaduais, né? Que tem a parte de pesquisa. Nós temos hospitais públicos, tanto estadual quanto municipal, que tem os servidores, tá? Então, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a parte de limpeza, né? Então, todo mundo está exposto, né? Então, aí, olha o absurdo. 60 anos de idade, seja hospitais. os hospitais, UBS, 60 anos de idade, 25 anos de contribuição, tá? Hum, E tem que comprovar. Não é, tem como ser indiferente, né? com Vinte e certeza. cinco anos de contribuição, sendo 25 anos exposto, né? Você vai ter que demonstrar. Gente, é bom saber, o estado, município, tem o laudo parecido com o PPP, tá? E eles têm que entregar isso, tá bom? E aí, 10 anos como servidor público e 5 na função, como a gente já vinha falando, né? Rosana, boa noite. Boa Que noite, Rosana. bom. E aí, você imagina, se 55 anos para policial, a gente já estava achando um absurdo, porque ele não vai aguentar, imagina 60 anos de idade para quem está no hospital, trabalhando, com esses turnos malucos, exposto a vírus, bactéria. Ah, imagina agora num hospital público com a Covid, olha que maravilha, Hum, verdade. né? E aí é isso. Aí tem os professores, né? Os professores agora têm idade, então nessa parte pública, 57 anos para mulher, 60 anos para homem, 25 anos de tempo de contribuição. Lembrando que estamos falando somente dos professores de ensino infantil, fundamental e médio, tá? Os professores universitários não englobam aqui, tá? E 10 anos como servidor, 5 no cargo, tá? Como é que é feito o cálculo? Eles vão pegar de julho de 94, pega 100%, né? Faz a média e vai começar a 60%. Então, se acha que já estava feio a aposentadoria, vai ficar pior, porque vai começar a 60% depois que 60%. faz a média, né? A aposentadoria vai começar a 60% e aumenta mais 2% a cada ano que passar de 20 anos, tá? É, é um minuto de silêncio pela aposentadoria do servidor público, né? E que está muito parecida com a aposentadoria do INSS, né? Você trabalha a sua vida inteira para você ter uma aposentadoria inicial de 60%. Então você vai ter que trabalhar pra caramba para poder chegar a 100%. Quando é que vai chegar a 100%? Quando você bater 40 anos de trabalho, tá? Deu uma batida aqui. Imagina estresse, né? Imagina estresse, né? Total absurdo, Luciana. Total absurdo. Eu fico pensando como é que um professor aguenta. Porque se já é uma aposentadoria que é menor por conta de todo o desgaste, como é que ele aguenta? Como é que ele vai aguentar chegar a 57 mulher, 60 homem e aposentar com
Início, 60%. Se ele quiser ter uma aposentadoria 100%, vai ter que trabalhar 40 anos. Não aguenta. É por isso que está aumentando muito os afastamentos médicos, as aposentadorias por incapacidade, né? Você já ganha mal na função. Ainda vai Já esperar todo o ganha, tempo. já ganha mal. É complicado mesmo. Muito complicado. Exatamente. Agora, quer uma novidade? Não é tão novidade assim, mas vamos lá. Qual é? Vamos lá vem pedra. Se aposentar por incapacidade permanente, que era a antiga invalidez, se o servidor não conseguir comprovar que o que ele tem foi em virtude do trabalho, né, atrelado a um acidente de trabalho, a aposentadoria dele fica proporcional. Ele não tem aquela aposentadoria cheia, bonitona. Entendeu? Fica proporcional. Então Vamos não lá. fica 30%? Desculpa. Dos 60%, então fica 30% no caso? Então, é assim. Se ele aposentar por invalidez como acidentário, ele fica com o salário dele. Entendeu? Hum, Bonitão. Se ele aposentar por invalidez, não sendo um acidente de trabalho, aí é proporcional. Aí eles vão fazer a conta, a média, ver quanto tempo ele tem, entendeu? entendi. É horrível, é horrível. O que tá chovendo de aposentar. Proporcional ao tempo, no caso de. Entendi. Proporcional Exato, à quantidade de. exato, Sim. exato. Se, ó, veja bem, olha só que loucura. Se o que tem de aposentado, servidor público, por um salário mínimo, porque aí fica proporcional, aí derruba. Um salário mínimo, Entendi. né? Entendi. Com essa nova reforma, as regras do regime geral, elas têm que ser o mesmo do regime próprio? No caso, o regime próprio tem que ser as mesmas do regime geral? Então, não necessariamente, né? Como a gente vê, tem umas diferenças, né? Mas quando o regime geral é melhor, e eu tô falando aqui de uma briga judicial, tá? Quando o regime geral tem alguns benefícios melhores do que o específico, dá até para você brigar judicialmente dizendo que tem uma lei federal, tá? Lei essa de 98, que você consegue, que tem uma previsão lá que diz que toda autarquia, regime próprio, tem que ser igual ao regime geral, tá? Por isso que nessa reforma do INSS, que os estados começaram a fazer para acompanhar, foi uma visão nessa lei federal de 98, tá? Então não é tão novidade assim, porque vira e mexe a gente conseguia algumas coisas judicialmente por conta dessa lei, onde no INSS era melhor do que no estado, e aí a gente vinha brigando por isso, tá? Então, boa noite, Adriana, bem-vinda. Calvacante, Fernanda, boa noite. Fernanda, né? Então, Por isso, tá? e antigamente, antes da reforma, tinha muito prefeito que trazia para o regime próprio, depois voltava para o regime geral, né? Ficar nessa transição, né? Lá e cá, lá e cá. Com essa nova Sim. reforma agora, ele pode fazer isso? Assim, os gestores Então, municipais, no caso? Pode o governador? com a nova reforma, o que que acontece? Se ele abrir o regime privado, né, o regime não é privado, né, mas é próprio, né? Se Hum, ele abrir o regime próprio, ele começa as contribuições aqui, ele passa para cá, né? Mas aqui, o passado ficou aqui no INSS, tá? Basta
o servidor público pedir uma certidão de tempo de contribuição no INSS e levar para o regime próprio. Tá? Se o Se servidor por quiser, acaso, se o servidor quiser ficar no geral, ele pode ficar? então, se ele quiser ficar no geral, vai ficar assim. Ele mantém ali o INSS, ele pode continuar pagando o INSS e o prefeito, o governador vai ficar pagando no regime próprio. Você entendeu? Ele não Hum, tem como escolher isso, tá? Infelizmente. E tem mais uma coisa. O município que criou o regime próprio, o estado que criou o seu regime próprio, acabou. Quem criou, criou. Quem não criou, não cria mais. A reforma previdenciária do INSS, que é regime geral, sedimentou isso, hein? Acabou com essa brincadeira. Então, o prefeito que criou o regime próprio, o governador que criou seu regime próprio, ótimo. Quem não criou vai ser obrigado a continuar a ficar no regime geral, tá? hum. Tiveram algumas alterações ainda para o federal. O funcionário público federal, que não está atrelado ao INSS, porque tem vários que são estatutários, tá? É. O servidor tem Tem que, isso. o servidor tem que entender que o regime próprio é para os servidores estatutários, né? Não os seletista. Estatutários. Isso. É. Exatamente. Todo mundo que for Poxa, CLT, Gabriel, meu amigo Gabriel entrou agora há pouco aí. Seja bem-vindo, hein? Fique à opa, vontade. Gabriel, boa noite. Daniela, boa noite. Lúcia, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Uma coisa, quem é federal, como é que ficou? Mulher, 62 anos, homem, 65, tá? Tem que ter 25 anos de contribuição. E o cálculo é muito parecido com o que a gente já falou, tá? Eles vão pegar de julho de 94 até a última contribuição, vão fazer a média de 100%, tá? E é claro que quem quiser aposentar com 100% vai ter que trabalhar 40 anos. Quem é que vai aguentar? Não sei, tá? E nesse regime, quem é que vai ter direito, tá? Quem entrou antes de 31/12/2003 no regime público, no Serviço Público Federal, tá? Antes de 31/12/2003, tá? Tem transição? Tem. Vai fazer essa média, 60%. Então você imagina, você vai trabalhar pra caramba para receber inicial de 60%. Ah, Ana, mas tem. Poxa, vai somar 2%, sim, 2% a cada ano que passar dos 25. Então você imagina, você vai ter que trabalhar pra caramba para ter 100% da sua aposentadoria, tá? Servidor público, quem tem um pouquinho de proximidade com eles sabe que não é a mamata que pinta, né? Que é super insalubre até os ambientes de trabalho, cadeiras. Muitos não têm nem computador decente para trabalhar, tá? Então, é só para você ter uma ideia. Tem vários tipos de regra de transição, tá? Exatamente, Daniela. É a aposentadoria póstuma. Ontem eu estava assistindo uma aula e a professora disse uma coisa que é verdade. Com essa reforma toda, o serviço público, e Estado, município, qualquer deles, qual é o pensamento deles? É que o servidor não se aposente. É que o servidor saia de lá morto, tá? Esse é o pensamento. Realmente é isso mesmo. Esse é o pensamento. Depois da reforma do regime geral,
que tiraram a nossa previdência da Constituição, não é que tiraram, né? Agora, qualquer lei complementar muda. Então a porteira foi aberta, agora a boiada vai passar. Tanto para o regime geral, quanto próprio, para todo mundo, entendeu? Então, aumentando em doses homeopáticas, tá? Quer chorar, Thiago? Vou começar agora em setembro, a minha 5ª pós-graduação. Porque não para de mudar. Não para de mudar. Então, assim, desde que saiu a reforma, tem a reforma da reforma, a reforma da reforma, a reforma da reforma, todo santo dia. Em 30 de junho agora, saiu um decreto do INSS que vai mudar muito. Vai mudar, não. Já está mudando muita coisa, tá? Já tá tendo reflexo já, né? Já está dando reflexo. E vão aumentar mais a nossa idade. Pode aguardar. Vão aumentar, tá? Nossa. Só para você ter uma ideia. Mulher no serviço público, se somar o tempo de contribuição mais a idade dela, e der 86 pontos, ela pode aposentar. Essa é uma das regras de transição, tá? Isso em 2019. Em 2020, já passa para 86 pontos. E assim vai, 88, em 2021, né? Vai aumentando 1 ponto a cada ano, até chegar a 100 pontos em 2033, tá? Já homem, em 2019, tinha que ter a sua idade, mais o tempo de contribuição, somando 96 pontos. Esse ano, 97, e vai aumentando até chegar 105 anos, tá? 105 pontos, eu tô muito louca, desculpa, gente. 105 pontos em 2028, tá? Lembrando que tem que ter o mínimo de 25 anos de contribuição. Servidor público, tá? Não adianta a pessoa ter 50 anos, 60 anos e achar que vai somar, ai, deu 86, vou passar. Não, gente. Tem que ter o mínimo de contribuição, tá? Não é tão fácil assim, tá? E aí tem que ter também idade mínima de 56, mulher o ano passado, 57 esse ano, e homem o ano passado já tinha que ter 61 e esse ano 62, tá? Tempo, 30 anos para mulher e 35 para homem, tá? E tem que ter 20 anos no funcionalismo público, 5 anos no último cargo, né? Tem alguma pergunta aí, Thiago? Não, comentário. O Alexandre É. dizendo que os filhos de vocês nunca vão se aposentar. Realmente, isso é verdade. Então, eu ouso em dizer que eu não vou me aposentar. Nem eu, Eu não vou me aposentar. nem eu, praticamente. Porque, assim, para quem é autônomo, o mercado é muito ruim. Porque nem sempre você consegue pagar. E aí, o que que acontece? O governo também coloca uma alíquota lá em cima, né? E aí fica caro. O meu filho, esquece, o meu filho não aposenta mais e nem sua filha, né? Verdade. Então, o que que acontece? A gente precisa olhar com muito carinho para isso. Olhar principalmente para os benefícios por incapacidade. Que são os benefícios por incapacidade que vão segurar essas pessoas. Só que até isso, os nossos governos estão cortando, tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal. Você sabia que uma aposentadoria por invalidez começa com 60%? Quem está em cima de uma cama, precisando de remédio, precisando pagar cuidador, pagar aluguel e comer, como é que fica com 60%?
Tem uma Fica a pergunta dica. aqui da Luciana, eu acho, né? Eu tenho 5 anos Isso. no cargo. Se a pessoa for promovida no último ano, como fica? Não aposenta? É. Então, Luciana, essa vai ser uma briga muito boa. Uhum. Essa vai ser uma briga muito boa. Porque eles dizem 10 de funcionário público e 5 no cargo que você quer aposentar. Então, se a pessoa for promovida faltando, vai, um mês, essa vai ser uma briga muito boa. Inclusive judicialmente, né? Porque, e aí? Ou a pessoa vai falar, bom, eu vou trabalhar mais, vou aposentar compulsoriamente, vou bater 75 anos. Se ela tem, desculpa a palavra, mas se ela tem saco para isso, né? Porque funcionarismo público te cansa muito mais do que o privado, né? E se você tem o principal que é saúde, ok. E se não tiver? Aí vai virar uma briga muito boa judicial, né? Muito boa, tá? Então essa é te falar que, enfim, quando eu começo a meter pau no governo, a minha internet cai, eu fico falando sem som, ou eu depois eu volto, entendeu? Então, eu prometo que eu não vou falar mal do governo. Eu prometo, mas é que nem sempre eu consigo, A né? minha, a minha filha fala bem assim, só um pouquinho, só um pouquinho. É só um pouquinho. É. Gente, o que que eu posso falar? Eu, quando começou essa reforma, é, nós fizemos artigos para jornal, nós fizemos postagem no YouTube, nós fomos para a rádio, TV e um monte de coisa para alertar. E tivemos nomes pesados no previdenciário que eles se dividiram. Teve gente que falou super mal da reforma e teve gente que falou super bem da reforma. Sim. Essas pessoas que falaram super bem da reforma, eu gostaria de saber como é que está a conta corrente dela hoje, porque certamente ela se vendeu, tá? Certamente ela se vendeu. É, ninguém mais vai aposentar com um valor decente. Lembrando, essa reforma é para quem não preencheu os requisitos. Para quem preencheu os requisitos até 12 de novembro de 2019, não será alcançado por essa tragédia que foi a reforma e que estendeu para todos os regimes, tá? Então, isso é para quem está na ativa, né? E para os novos que vierem ingressar no serviço público. Te pergunto, quem é que tem o interesse de entrar para o serviço público nesse momento? Ninguém. Ninguém. Eu tinha. Eu não faço mais. Não faço mais questão. Nenhuma. Se você vai sair de lá morto, eu fico onde é que eu tô. Entendeu? Com Então é certeza. isso. É isso. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Mas é isso mesmo, Luciana. Acabou com tudo. Né? É para sair morto mesmo. Né? É isso. Tem gente, E quando. gente que Oi? fala que, não, eu vou fazer o concurso para ficar estabilizado, né? Estabilizado de quê? Para trabalhar até morrer? É, Olha, e já estão discutindo a retirada de estabilidade. Você sabe disso, né? sim, sim, estão Então, discutindo já. quem está lá, quem passou o probatório bonitinho, piriri pororó, só sai por uma falta muito grave depois de um processo administrativo. Legal. E aí? Eu me matar para estudar, para passar numa prova extremamente difícil.
Tem gente que fica anos, tem gente que vira concurseiro profissional. Pra quê? Pra ter que trabalhar até os 75 anos e, se duvidar, eu não vou aposentar com 100%? Eu não. Você vai? Ou então a Difícil. pessoa também já vai pensando na corrupção, né? Pode ser também. Porque É, eles têm enfim, né? isso. Difícil. Acontece muito. Difícil. E aí, quando, quando você vai num fórum, tá? Quando você vai numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência, e você é super maltratado, porque a pessoa tá lá, tá muito bravo, né? Por estar mal tudo, né? A pessoa ganha mal, tudo mal, né? E aí, o que que eu fico pensando? Até onde quem tá lá, às vezes também merece isso. Mas eu acho que não. Porque no funcionarismo público tem muita gente boa, tá? Tem Ah, muita gente boa. Mas que revolta você chegar no lugar e a pessoa te tratar super mal, ou fazer o seu boletim de ocorrência e falar assim: olha, eu vou fazer para constar, mas não é crime, e você ter que abrir a boca e falar o artigo do Código Penal para o cara colocar no boletim de ocorrência, porque o cara não sabe, é complicado. Mas eu vou te falar, a culpa não é dele. A culpa é nossa, porque a gente vota nesse tipo de governador, que a gente vota nesses prefeitos, que a gente vota nesses presidentes, entendeu? Você chega lá da proteção animal para fazer um boletim de ocorrência, onde o cara tinha que sair do lugar dele, fazer o boletim, já mandar para um inquérito, entendeu? Para estourar a casa do acumulador e tirar os cães de lá, e aquilo ali virar um baita de um processo. Isso não vira. E você leva para o Ministério Público também não está nem aí. Você leva para a Corregedoria também não está nem aí. Você leva para o CNJ, CNJ é Brasília, Brasília, meu. Então, aí é que eles não estão nem aí mesmo. Então, é o seguinte, enquanto vocês que estão aí não fizer nada, não aprender a votar direito e não ir para as ruas pedir que essa porcaria mude, não adianta fazer postagem em Facebook, não adianta fazer postagem em Instagram, não adianta fazer nem, sei lá, fazer macumba, não adianta, tá? O que adianta é a gente ter consciência e votar direito, tá? O que adianta é a gente ir pra porcaria da rua é e uma falar, chega, vamos... atitude pessoal sua mesmo, né? Você que É, vai escolher, você que está ali naquele momento. Facebook, exatamente. Instagram, você posta ali, amanhã ninguém sabe mais, ninguém mais se interessa mais por aquilo. Já Tanto, era, já tanto faz, era. então quer dizer, alguma mudança nisso? Não vai ter mudança, se você não tiver Não vai ter atitude, mudança. Se né? não tiver atitude. A gente está num período, Thiago, que tanto é na proteção animal, que eu posso falar bastante, porque eu conheço bem, tanto em tudo. Temos ativistas de sofá, tá? Dá para contar nos dedos de uma mão quem tira sai do sofá e vai lá fazer alguma coisa. Então, tá todo mundo metendo o pau no presidente, no governador, no prefeito, e ninguém sai do sofá para fazer nada. Enquanto a gente não aprender a votar direito, sair do sofá e ir lá reivindicar, ninguém faz nada. Tem uma Sim. lista na internet com os e-mails do de deputado, de senador, ninguém manda. Você passa a lista só para a pessoa endossar. Ninguém manda, ninguém faz pressão, ninguém faz nada. Então, o que eu posso dizer é que o nosso povo brasileiro merece a aposentadoria que tem. É só isso que eu posso dizer, né? Também da mesma forma, sabia? Mesma forma mesmo, porque é aquele ditado antigo, né? Uma andorinha não faz verão, somente uma não Não faz faz, verão. Não faz. não faz. Não adianta eu querer ir pra rua, só você querer ir pra rua e querer mudar alguma coisa. Não vai mudar nunca. Não, não faz. Eu não sei como é que tá aí, Thiago. Aqui
A polícia chega, senta o cacetete, depois, se ele tiver disponibilidade dentro do ser dele, ele te pergunta o que está acontecendo, Sim, tá? sim. É, aquele preparo, né, que você falou no começo, né? A polícia não tem um preparo psicológico Não tem, adequado que é para ter. não, não tem. Infelizmente, E, e, e vou te falar, não tem preparo e a nossa polícia é extremamente racista, tá? sim, sim. Porque chega aqui no Alphaville, que é um bairro de gente top, onde o cara tava batendo na mulher dele e o policial chegou na porta da casa dele num condomínio bam bam bam, e o cara acabou com o policial. E o policial não fez nada, é sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, tá? Ao passo que no, eu acho que é Grajaú, não lembro o nome, gente. Se alguém aqui que estiver assistindo souber o nome do bairro, por favor, fala, tá? Uma senhora, tá? Uma senhora negra, tava trabalhando, Thiago. Ele sentou o cacete nela e sentou ela no chão, rendida, ele com o pé no pescoço dela, tá? Imagina. Tá? Então, o que eu posso falar para você? Enquanto a gente endossar voto do presidente, desse governador que quando ele tomou posse, Thiago, aqui em São Paulo pelo menos, quando ele tomou posse, ele falou assim: "Ah, a polícia tem bandeira, tem sinal verde para meter o dedo", tá? Foi essa expressão lamentável, Sim, tá? internet. Um governador falando para a polícia meter o dedo. Se a polícia já tem os excessos dela, imagina com bandeirinha verde do governador, tá? Então é isso. Enquanto a gente não for pra rua maciça, que não dê a polícia sentar porrada em todo mundo, porque a polícia também é limitada, galera. Entendeu? Tem que ser massa. Tem que ser massa, entendeu? E aí, amanhã ou depois eu vi o policial aqui na minha porta dizer que eu estou incitando. Eu não estou incitando porcaria nenhuma. Eu estou dizendo que a sociedade tem que pegar a Constituição, Não, ler é, e entender. a Porque polícia, o servidor público na área policial, ele, é como você falou, né? É, ele não está errado, no caso, né? Errado ele está por causa do Estado, porque o Estado não sim, dá condição para ele trabalhar, né? lógico. Ele não é um trabalhador E comum, outra, é outra pessoa, não. Só que ele é um e servidor, outra. só que ele não tem um preparo adequado para aquela situação, né? Não tem. Então, ele dá Não tem. o básico e o cara que corra atrás do resto, não é verdade? Exatamente. 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 E Exatamente. o E cara da assim, polícia ali, o policial ali, ele não tem, ele está errado, né? Eu não estou dizendo que, não, o cara é bruto, o cara é ignorante. Não, não é isso. É porque ele precisa de um preparo. Ele é um ser humano também, né? Mas o Estado não então, dá essa condição para ele, é, né? então, Thiago, o que eu posso te dizer é assim: nós temos, no meio dos servidores públicos, pessoas maravilhosas, Sim, tá? sim. E nós temos os péssimos profissionais, assim como todas as profissões, né? Eu não tô falando para a gente malhar a polícia, não. Mas o que a gente precisa nesse momento, por que é que eu tô falando disso? Porque aqui, Thiago, tá acontecendo todos os dias, a gente vê nos jornais as pessoas tomando porrada, tá? E aí, a Não, é como você culpa é falou, de verdade. se o chefe deu o sinal verde para eles, né? E aí eles têm aquela, o militar tem aquela mente de querer, sim senhor, não senhor, né? Pois, Eles não têm condição de pensar. É aí, verdade. Você tá entendeu? certo. Tá Eles não têm entendendo? condição de pensar. Errado tá o governador que não mandou afastar e prender essa galera para servir de exemplo, entendeu? Sim, sim. Eu servi 3 anos Então, no quartel, né? Então, isso aí eu entendo um pouquinho em relação a isso. sim,
esses sim, comandos. Esses comandos, quer sim. dizer, o comando vem lá de cima, o cara aqui embaixo ele tem que aceitar, né? Ele tem que cumprir, Ele é né? obrigado, porque É se ele não obrigado. fizer, ele vai preso. E isso, entende, Sim. né? Agora, posso te falar, de verdade, os caras que estão lá também, muitos, não são todos, mas muitos, adoram essa ideologia que está sendo colocada agora, Ah, não, com tá? certeza, não, com certeza. Adora, adora. Porque assim, eu já vi várias vezes o jeito que as pessoas são abordadas. Às vezes eu tô Sim. passando ali na Paulista indo pro fórum. Se o cara tiver um pouquinho menos arrumado, O nosso amigo é Miro. Boa mão. noite, doutor Miro. Aí, o Miro! Se o cara tiver um pouquinho menos arrumado, já é Não é, empurrão, sim, taca na parede, mão na cabeça. E se for abusado, ainda toma uns tapas, entendeu? com Então, certeza. então É, é tudo isso que a gente precisa brigar, Thiago, porque é a geração da tua filha e do meu filho que estão em jogo aí, com sabe? certeza a gente não pode se calar, né? A gente não pode se calar. Não, A gente tem que. Tem um amigo meu que falava que assim, tem que fazer, o advogado tem que fazer barulho, não adianta. Tem que fazer tem. barulho mesmo, porque o único que o cidadão e as pessoas ouvem ainda é o advogado. Pois é, pois é. Ainda assim, E eu né? vou te dizer, eu lamento muito que a OAB esteja tão calada, porque a OAB já devia ter aberto a boca há muito tempo, por tudo que está acontecendo há muitos e muitos anos, de vários governos para cá, tá? A OAB ela fica calada em maus tratos animal, a OAB fica calada em maus tratos de criança, a Sim. OAB fica calada em maus tratos de mulher, a OAB fala quando tá na mídia sobre racismo, a OAB é uma vergonha. Eu me sinto envergonhada de ter que pagar anuidade no valor estratosférico que é, tá? Que Para uma. é pura verdade. Se omite para tudo, né? É É, uma missão tão é, grande que sabe? isso. Eu tenho vergonha da OAB. Eu tenho Não, vergonha. não só da OAB, né, doutora? Mas tem muitas organizações aí que, nossa, OAB, Ministério Público, eu tenho vergonha. que não dá mais Vergonha. mais. Não dá para acreditar. Mas, Não, infelizmente, não a gente dá. trabalha Nós abertamente. temos leis maravilhosas que não são cumpridas Sim, por sim, culpa de OAB e Ministério Público. Eu tenho vergonha deles. sim. Então, assim, se alguém estiver assistindo e fizer parte de OAB, de Ministério Público, eu vou dizer que eu tenho vergonha de vocês. Porque se a gente chegou abaixo do fundo do poço, vocês têm muita responsabilidade nisso, para não dizer total, né? Então é Bom, isso. tá dando o horário já antes que caia a nossa Antes live. que nos derrubem. Vai derrubar ou dar um tiro de canhão, pô. Gente, agradeço muito a todos vocês Sim, que sim. sempre aparecem aqui na nossa live toda quinta-feira às 19 horas. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, tá bom? Doutor Tiago, faça as suas considerações para a gente poder ir embora. Sim, muito obrigado também. Agradeço a todos, né, por comparecer, para nos dar audiência. Né, que sem vocês a gente não faz essa live. Não Toda quinta-feira, mesmo. às 7 horas, tá? E obrigado mesmo. Desculpa por se exaltar um pouquinho, né? Sair um pouco do tema, mas é isso. Às vezes a gente sai e começa a balear aí, né? Mas é uma reflexão que, se a gente for ver, tá tudo ligado. Não, É, tá ligado sim, com certeza. Tá ligado. né? Tá certo? Então, uma boa Então é noite. isso. Deus abençoe todos nós aí. Tá bom? Um abraço Tchau. para vocês. Fiquem com Deus. Usem máscara, pelo amor de Deus. Sim, sim. Não acabou ainda a pandemia. Exato.